Vocês que me acompanham aqui sabem que eu não costumo tratar de assuntos internacionais, neste espaço aqui, neste canal aqui. E também não costumo falar essa hora da manhã. Mas acho que hoje é um dia típico, dia 3 de novembro, porque começaram as eleições nos Estados Unidos hoje, no dia 3. E são eleições que têm enorme importância para o Brasil, enfim, para todo mundo aí. Para todo mundo e para o Brasil em função da onda azul que varreu a onda vermelha dos espaços que ocupou durante muito tempo e que resultou essa onda azul na eleição de governos de corte mais conservador, de direita, como foi o caso, inclusive, aqui do Brasil. Foi no Chile, foi na Argentina, foi no Uruguai, foi no Paraguai. Estou falando aqui na América Latina, sem contar a Europa, né? A França, por exemplo, a Inglaterra. Mas, enfim, o primeiro fator é esse político, essa possível mudança de cenário político internacional aí, por causa de uma eleição de Joe Biden, do democrata Joe Biden. Né? Não é por outra razão que as esquerdas, de um modo geral, no mundo, embora eu não considere o Joe Biden, vocês podem ficar bravos comigo, mas eu não considero ele um homem de esquerda, não. É de esquerda lá para os padrões americanos. Mas, enfim, é um homem que não é alinhado propriamente com esses valores éticos, morais, políticos, econômicos que estão mudando o mundo todo, inclusive aqui o Brasil. Mas, enfim, primeiro esse aspecto aí que acho muito importante colocar a questão nesses termos, né, da onda azul. E o outro é que diz respeito aos interesses, como dizia o Brizola, aos interesses do Brasil, porque o Brasil, evidentemente, tem relações não apenas amistosas, historicamente amistosa, e alinhamento com os Estados Unidos, mas neste governo do Bolsonaro, o, o Brasil tem um alinhamento muito forte com o governo do Donald Trump. Né? Então, a oposição aqui no Brasil, a esquerda toda, hoje já estava dando uma olhadinha nos blogs, sites, jornais, rádio, televisão, está oriçada com a vantagem que o Joe Biden demonstra em relação a praticamente todas as pesquisas de intenções de votos que estão sendo publicadas nos Estados Unidos e já aposta na vitória do Biden. E acha que que o, que o Joe Biden, assumindo a presidência, vai romper com o Bolsonaro, ou pelo menos vai tentar enquadrá-lo. Né? Vai criar problemas para o Bolsonaro. Ou seja, vai facilitar a vida da oposição da esquerda aqui no Brasil. É sobre isso aí que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Passando algumas informações, porque eu ontem, no feriado, me debrucei sobre os principais números a respeito do que acontece nessa eleição americana, mas antes quero registrar dois dados sobre pesquisas de intenções de votos nos Estados Unidos. Tem uma pesquisa que eu acho que é bem mais respeitável, que é da Real Clear Politics. Né? Eu não acho que pesquisa de intenção de voto determine o resultado das eleições. Não acho isso. Se isso tivesse acontecido nas últimas eleições, por exemplo, o Trump teria perdido para Hillary Clinton, porque ele entrou no dia da eleição com uma desvantagem nas pesquisas entre 4% a 10% e ganhou. Perdeu no total de votos, mas ganhou no colégio eleitoral, porque as eleições dos Estados Unidos não ocorrem do mesmo modo que ocorre aqui no Brasil. Aqui, quem faz mais votos populares acabou, está eleito. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos tem um sistema complicado lá de formação de delegados para o colégio eleitoral, que tem relação com a representação parlamentar de cada estado. Então, dependendo de cada estado, ele tem um número X de delegados, são 570 no total, e essa equação, no final, ela pode mudar o resultado, inclusive, do voto popular, como aconteceu, inclusive, com o Trump. Né?
O Trump fez menos votos que a Hillary, 3 milhões de votos a menos que a Hillary, mas no cômputo do colégio eleitoral, quando os delegados foram determinados a partir do resultado eleitoral popular de cada estado, dos 570 delegados, o Trump conseguiu mais delegados, né. Então, como eu disse para vocês, esse é o sistema, né, nos Estados Unidos. É um pouco diferente daqui, bastante diferente do caso aqui do Brasil. Então, precisamos acompanhar bem. As eleições dos Estados Unidos também, os resultados, eles costumam demorar bem mais, em função disso aí, inclusive. Você vai ter primeiro as eleições lá não são todas feitas como aqui no Brasil, através ah, da tecnologia da informação, né? Eles têm votos antecipados, inclusive. 92 milhões de eleitores americanos votaram antecipadamente, inclusive pelo correio. Que isso aqui no Brasil é impensável, isso não acontece, né? Então, primeiro nós vamos ter o resultado das urnas, o resultado popular. Já hoje de noite, às 21 horas, já é possível se saber alguns resultados do voto popular. Mas depois, como eu disse para vocês, dependendo do resultado das eleições por voto popular em cada estado americano, será formado o colégio eleitoral, né? Dos 48 estados, será formado o colégio eleitoral. Eu falei em 570 delegados, mas são 538 delegados, né? Então, quem tiver 270, ele é que está eleito, né? É isso aí que está eleito. Bom, não sei se vocês conseguiram entender, mas, enfim, é isso aí, né? Então, não é só o voto popular que determina a eleição do presidente dos Estados Unidos, né? Esse voto popular de cada estado servirá para a formação do que eles chamam de colégio eleitoral de 538 delegados. Cada estado, dependendo da votação popular, terá um número X de delegados, né? E eles se reunirão, não agora, mas inclusive no mês que vem, para então escolher o presidente da República, no caso dos Estados Unidos. Então, nós não vamos ter uma definição agora, nem mesmo em novembro, sobre isso aí, né? Talvez tenhamos, em função da apuração dos resultados e da formação dos delegados, já se tenha uma ideia, claro, do que possa acontecer. Mas eles é que estarão reunidos, eles é que determinarão. Em relação ao Brasil, o que pode mudar, né? Bom, o democrata ganhando, o Joe Biden, a esquerda toda aqui no Brasil, ela vai se comportar mais ou menos como se comportou durante o mandato do Barack Obama, né? Vai ficar mais confortável. A direita ficará bastante desconfortável com o Joe Biden. Mas a oposição, de esquerda ou não, aqui no Brasil, inclusive a maior parte da mídia corporativa, eles estão muito enganados quando acham que o Biden ele vai isolar o Brasil. Porque eles já estão cantando a pedra. E, olha, se o Joe Biden ganhar, vai isolar o Brasil, vai isolar o governo Bolsonaro, né? Principalmente focando em cima da questão do ambientalismo, a questão da Amazônia, né? Então, basicamente, é isso que a esquerda e a oposição no Brasil espera que o Joe Biden faça, né? Que ele emparede o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, através de uma política de isolacionismo do Brasil, do governo do Brasil, batendo na tecla da preservação da Amazônia. Eles esperam isso aí, né? Se o Trump ganhar, é claro que o governo Bolsonaro continuará prestigiado e será um parceiro fundamental nas relações Brasil e Estados Unidos, né? O Brasil é um forte aliado, o governo é um forte aliado, né? Bom, senhores, enfim, eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa expectativa da oposição e da esquerda aqui do Brasil em relação a um possível governo de Joe Biden é uma posição bastante equivocada, né? Basta ver como é que foram as relações do Brasil com os Estados Unidos em outros governos democratas, como foi o caso do Bill Clinton, como foi o caso do Barack Obama. Essas coisas não se operam dessa maneira. E principalmente porque vocês sabem que tem interesses, inclusive econômicos, em jogo aí muito poderosos, né? Os Estados Unidos atualmente não é o maior parceiro comercial do Brasil, por exemplo, né? A China é o maior. Eu sei que o governo Bolsonaro não gosta muito do governo da China, mas não se trata de gostar ou não gostar, porque eu repito aqui o que se tem dito muito ao longo do tempo, que, olha,
as nações, elas não têm propriamente amigos, né? Têm interesses, são interesses, né? E hoje, independente do confronto que existe, ideológico, inclusive, entre o atual governo brasileiro e o governo comunista da China, apesar disso, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. O Brasil tem conseguido superávites na balança comercial enormes nas suas relações de importações e de exportações com a China, ao contrário, inclusive, dos Estados Unidos, que é aliado do Brasil. Em relação aos Estados Unidos, nós temos, inclusive, registrado déficit. Né? Eu quero dar apenas dois dados, né, em relação à balança comercial Brasil-Estados Unidos e Brasil-China, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como é que é isso aí, de como é que as coisas não são bem assim como esse pessoal da esquerda, eles não sabem fazer conta, né? Eles entendem. Por exemplo, no ano passado, o Brasil exportou 26 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importou 27 bilhões. Ou seja, registrou um déficit na balança comercial no ano passado, o Brasil, com os Estados Unidos, de 1 bilhão. Nós perdemos 1 bilhão nessa relação comercial com os Estados Unidos. E temos perdido, hein? Quase sempre, nas relações comerciais de importação e exportação com os Estados Unidos. Com a China está acontecendo exatamente o contrário. Na China, por exemplo, nós exportamos 3 vezes mais para a China no ano passado do que para os Estados Unidos. Exportamos 62 bilhões de dólares. E importamos a metade disso, 35 bilhões de dólares. Portanto, tivemos aí um superávit na balança comercial de 21 bilhões de dólares. Eu repito, só para simplificar, no ano passado, nas relações de importação e exportação com os Estados Unidos, nós perdemos 1 bilhão. Com a China, nós ganhamos 21 bilhões. Então, acho que o governo Biden, o governo Trump, qualquer que seja ele, eles sabem muito bem que o que manda, no final das contas, é o dinheiro. Né? Então, não vão jogar dinheiro pela janela. Eu tenho certeza disso aí. E, além disso, só para concluir esse comentário aqui matutino, eu espero voltar, inclusive, durante o dia, novamente aqui, para falar sobre isso com vocês. Mas só para completar, para que a oposição ao governo Bolsonaro e a esquerda não fique tão contente, eu quero repetir aqui uma frase que disse o presidente Nixon, quando comentou a importância do Brasil aqui na América Latina, portanto, dentro de todo o contexto global. O Nixon disse assim: para onde se inclina o Brasil, se inclina toda a América Latina. O México não gostou, a Argentina não gostou, mas ele disse isso e depois reafirmou. E nós sabemos que qualquer governo que seja dos Estados Unidos, ele não pode tratar o Brasil como se não fosse um parceiro importante nas suas relações econômicas, né? Porque ele sabe muito bem da força que tem o Brasil em toda a América Latina e da sua economia, né? Ou seja, para onde se inclina o Brasil, se inclina toda a América Latina. Você já deve ter notado aqui de que lado eu estou, né? Nesse jogo aí. Eu tenho lado. O meu jornalismo tem lado, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: não é por ter lado que eu uso as informações, distorço as informações para que se cumpra aquilo que eu quero. Para mim, informação é informação. E não me importa se elas me agradam ou não. Eu acho que tenho essa obrigação de passar para vocês. Como tenho a obrigação também de fazer o meu comentário aqui para vocês. Bom dia para todos vocês.